Olá, pessoal. Tá saindo aí o som? Tá saindo, sim. Então tá bom. Que bênção estar junto com vocês nessa noite. Tivemos uma dificuldade técnica, mas que já foi resolvida. Eu até brinquei aqui pedindo pela saúde da nossa internet, porque na hora H, faltando 2 minutos para entrar no ar, a nossa internet terminou nos deixando na mão. Mas já foi resolvido com a competência de Léo e com a graça de Deus. Nós estamos então começando a nossa live. Eu quero dar as boas-vindas para você. Estou vendo aqui as pessoas que entraram, algumas delas não são da Igreja Batista Emanuel. Quero dar boas-vindas a todos. E para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o pastor Nelson, sou líder de famílias aqui da nossa igreja. E nós planejamos essa live como uma ferramenta de apoio, de ajuda às famílias, principalmente para o cuidado, como diz o próprio tema da live, da saúde e do casamento nesse ambiente que nós estamos vivendo, nesse ambiente de muitas dificuldades, muitas dúvidas, muitas incertezas, muitas pressões externas, muita coisa para atrapalhar, na verdade, a saúde do nosso casamento. Então, nós tivemos a iniciativa de trazer essa live como uma ferramenta que vai ajudar vocês a cuidar não somente da saúde, né, que nós temos cuidado tanto nesses dias de Covid-19, mas também da saúde dos nossos relacionamentos. E assim nós estamos começando a nossa live às 20 horas e 21 minutos, com 21 minutos de atraso. Fica claro então que o objetivo dessa live é ajudar você com essa ferramenta da live, que é mais uma ferramenta que Deus coloca à nossa disposição para o cuidado espiritual do rebanho de Deus, para que você possa refletir sobre coisas que precisam ser feitas para cuidar da saúde do nosso casamento em tempos de Covid-19, ok? Então, já feita a nossa apresentação, dito o objetivo, queria começar com uma reflexão sobre um dado interessante que eu li na Global Times. É uma revista, é um jornal, na verdade, chinês, a China, onde tudo começou. E no dia 7 de março de 2020, o jornal Global Times, que é um jornal chinês escrito em inglês, ele noticiou um surto, mas não era um surto de Covid-19. É um surto de casos de divórcio como consequência dos conflitos gerados pela pandemia numa cidade chamada Xi'an, fica localizada na província de Shaanxi, noroeste da China. Eu não sei se Léo consegue colocar para você ver aí a imagem, pronto, já está aparecida aqui. Você pode depois conferir essa matéria do dia 7 de março de 2020. Ela está em inglês, mas facilmente você consegue traduzi-la para o português. E segundo essa matéria que você está vendo, durante a crise, o ápice da crise lá na China, e principalmente quando começou a reabrir, né, as repartições, os cartórios, o comércio, então o cartório da cidade de Xi'an ficou surpreso com o pico de atendimentos a pedidos de divórcios feitos nos cartórios, que, para você ter uma ideia, segundo a matéria, eles tiveram que limitar, até por conta da Covid-19, a 14 atendimentos por dia. No dia 7 de março, dia da publicação dessa matéria, eles já tinham agenda até o dia 18 de março. Então, já tinha agenda para 11 dias na frente de pedidos de divórcio. Nós sabemos que a China é um país que tem uma cultura diferente da cultura do Brasil. Mas eu tenho estudado a evolução da família, do casamento, através de vários textos de antropologia, textos de sociologia, de história e inclusive de teologia, e visto que, de um modo geral, acontece um fenômeno mundial, que não é somente a Covid-19, no que diz respeito ao casamento, que são os números de divórcio que aumentam em todos os países de cultura ocidental ou de cultura oriental. A China é um deles, onde hoje, do jeito que acontece no Brasil, você consegue fazer um divórcio no cartório, bastando, no caso da China, que você ligue, faça um agendamento, para que no outro dia você possa ir lá, e aí, em pouco tempo, a pessoa sai com a sua certidão de divórcio. E lá eles tiveram esse surto. Engraçado que um funcionário do cartório, chamado Han, identificado como Han, ele disse que ficou preocupado com essa situação e deu um conselho para os casais chineses daquela cidade. Ele disse que os casais eles deveriam ser sérios e prudentes em relação ao casamento e evitassem o arrependimento com base em decisões impulsivas. Não sei
se esse chinês conhece alguma coisa das Escrituras, mas aquilo que ele recomendou é totalmente bíblico, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nosso foco hoje é cuidar da saúde espiritual do casamento, e nós vamos falar então bastante sobre a palavra de Deus para que esse encontro tenha esse foco, né? Um foco bíblico. A pergunta que fica, queridos, é se o vírus da discórdia conjugal, o vírus que traz o divórcio, ele também vai chegar ao Brasil, assim como o coronavírus chegou, não é? E a nossa live é uma resposta que nós estamos dando para essa pandemia, para essa situação que nós estamos vivendo, na tentativa de ajudar você a preservar a saúde do seu casamento, da mesma forma como você tem cuidado da sua saúde, da saúde dos seus filhos, que também seja objeto de cuidado o casamento, porque nesse período a crise ela tem um potencial muito grande de piorar os relacionamentos que estavam ruins quando a crise começou, e aqueles que estavam bons ou razoáveis, de diminuir a qualidade do relacionamento, justamente por conta de tantas tensões, de tantas pressões que nós estamos enfrentando nesse momento de Covid-19. Por exemplo, um dos aspectos que mais tem gerado problemas de relacionamento é a administração do tempo na família. A maioria de nós, ou muitos de nós, estamos em home office. Eu particularmente estou em home office. E se você não tiver cuidado, por exemplo, com o home office, você vai ocupar o seu tempo disponível em casa, mensagens de consolo, mensagens de esperança. E numa dessas mensagens, Deus diz para o rei de que haveria um tempo de 3 anos, que no primeiro eles teriam que comer daquilo que a terra desce. No segundo, em que eles teriam que plantar, e a colheita só seria no 3º ano. Então eu fico imaginando o que se passou no coração daquele rei. Era líder de uma nação que estava sitiada, passando por um momento de crise. O texto nos conta que era um momento desesperador. Crianças sendo mortas pelas mães para servir de comida. Uma situação terrível que, graças a Deus, nós não estamos passando por enquanto, aqui no Brasil, nesse momento. E Deus diz, existe um tempo em que as coisas elas vão se encaixar. Então isso mostra que Deus, Ele estava no controle daquela crise, e nós temos a certeza de que Deus está no controle da crise que nós estamos passando. Na incerteza da crise, essa é uma das certezas que nós podemos ter. Deus está no controle. E aí falei de Isaías, Isaías 41:10, quando Deus manda mensagem para o seu povo, quando Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é Deus, queridos. Ele não está cego, Ele não está surdo, Ele consegue ver o clamor do nosso povo, Ele consegue ver, Ele lê os nossos corações, os nossos pensamentos, sabe qual é o motivo das nossas ansiedades, das nossas dúvidas, e Ele está no controle de todas as coisas. Então, uma das coisas que nós podemos fazer diante dessa certeza é colocar nossas vidas e tudo aquilo que a gente tem, nossas famílias, nosso emprego, nas mãos do Senhor. Confiar no controle do Senhor. O Senhor é soberano e Ele é um Pai de amor. A segunda certeza de que nós temos em qualquer crise, e isso a gestão de crises como ciência, ela trata desse tema, é de que a crise ela não é eterna. Ela tem um início, um meio e um fim. Então a crise que nós estamos passando, ela vai acabar. Assim como o cerco de Jerusalém acabou, quando Deus interveio na história de Israel, a nossa crise também, ela vai acabar. A pergunta que eu queria fazer a partir dessa certeza é se você está se preparando para aquilo que vai acontecer depois da crise. E eu estou falando especificamente do seu casamento. Se você está cuidando da saúde do seu casamento, para que a sua família também possa, como família, sobreviver a essa crise. A primeira certeza de que Deus está no controle, a segunda certeza de que a crise vai acabar. A gente pode ter esperança nisso, nós não sabemos quando vai acabar, mas a gente tem que se preparar para passar por ela e principalmente para aquilo que vai acontecer depois dela, em todas as áreas, especialmente no casamento. E a terceira certeza, e é com base nessa certeza agora que eu vou focar a nossa live de hoje, é de que a crise ela pode ser um ambiente produtivo. Vejamos o que é que diz a palavra de Deus em textos como Romanos 5,
versículo 3 a 5, quando o texto nos diz o seguinte. Só um minutinho para eu abrir a minha Bíblia aqui. Romanos 5, você pode conferir na sua Bíblia. Do versículo 3 ao versículo 5. O texto nos diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a palavra nos mostra, queridos, que a provação, a tribulação, ela é um ambiente produtivo. O texto de Romanos fala da produção de esperança, de experiência, perseverança. Então, o que é que essa crise pode produzir de bom para o seu casamento? Essa é a tônica da nossa live de hoje. De que forma os seus limites que estão sendo testados em várias áreas, na área das finanças, na área profissional, na questão da sexualidade, de que forma essa crise ela pode ajudar a fortalecer o seu casamento. E aí nós vamos hoje, a partir dessa ideia de que a crise pode ser um ambiente produtivo, pensar um pouco mais sobre como ela pode ser utilizada por você para fortalecer o seu relacionamento. Sobre o fato dela ser um ambiente produtivo, não sei se Léo consegue projetar para vocês, eu estava consultando a revista Galileu Galilei, que fala de como numa quarentena, lá em Londres, que aconteceu essa quarentena no ano de 1665, o senhor, aliás, Newton, ele criou a lei da gravidade no momento em que as universidades mandaram todo mundo para casa. A matéria está aí. Essa matéria é da revista Galileu Galilei, de 22 de março de 2020. Newton criou a teoria da gravidade durante a quarentena da peste bubônica. Então, se você se aprofundar na leitura dessa matéria, você vai ver que não somente Newton, mas outros cientistas criaram muitas coisas num ambiente de crise, num ambiente de quarentena, né, de várias quarentenas que a humanidade já passou, não estamos passando pela primeira. Então, de fato, ela pode ser, se bem utilizada, essa crise ela pode ajudar na saúde do nosso casamento. E a gente precisa cuidar da saúde do nosso casamento do mesmo modo que nós estamos cuidando da saúde do nosso corpo físico. Então, quantas recomendações, não vou falar de nenhuma dessas recomendações, até talvez ilustre alguma coisa para que a gente possa fazer só uma comparação, mas todos nós estamos aqui, craques, eu não sabia que isso ia acontecer, mas que ia me transformar num especialista em achatamento de curva. Eu não sei se você tinha ideia, aliás, eu não tinha ideia de muita coisa, não tinha ideia de que nós estaríamos hoje fazendo uma live. Eu até falava com o Léo antes de a gente começar a nossa live, que no início do ano, uma das propostas da comunicação foi essa: pastor, vamos fazer uma live. E na época a gente fez uma programação no primeiro semestre, toda fechada, que não tinha nada a ver com live. E de repente veio a Covid-19 e tudo que a gente planejou foi por água abaixo. E hoje a gente tem essa live como uma ferramenta importante de comunicação para trazer esperança, para trazer paz ao coração das ovelhas do rebanho de Deus nesse momento de dificuldade, principalmente num aspecto tão interessante e tão importante na vida da família, que é a própria saúde do casamento. Nós estamos cuidando da saúde do corpo, tomando todas aquelas precauções de higiene. Não sei, eu estou aqui na igreja, mas antes de chegar aqui, tudo foi higienizado, tudo com muito cuidado. Aliás, eu estou estando aqui na igreja, eu queria mandar um beijo para minha esposa, estou vendo que ela está aqui na nossa live, meu amor Miriam, um beijão para você. Ela me ajudou a pensar muito sobre aquilo que a gente vai falar hoje. Mas se eu cometer algum erro, a culpa é minha, tá bom? Então, do mesmo jeito que a gente tem cuidado da saúde do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar da saúde do nosso casamento. Falar um pouco sobre a questão da saúde. Eu me lembro que nesses dias, um pouco antes da crise estourar, a minha mãe ela teve um acidente em casa, um acidente doméstico, ela é diabética, e teve um corte na sua perna. O tempo que a gente tem de isolamento é um pouco mais do tempo que eu tenho fazendo curativo na perna dela, e o curativo não estava melhorando, até que
a gente buscou uma assessoria adequada e nessa assessoria mudou a técnica do curativo. E graças a Deus, nas últimas 3 vezes que a gente fez o curativo, a gente já viu uma melhora fantástica na evolução da cura dela, né? Então, quando a gente tem alguma doença, a gente precisa identificar o problema e dar o tratamento adequado para o problema. Muito tem se falado sobre vacina, sobre remédios para a cura da Covid-19. E quando isso vier a acontecer, é justamente com foco nisso. E a medicina conseguir desenvolver o remédio adequado para o problema. Essa é a tônica do cuidado da saúde e do seu casamento. Em muitos aspectos de crise, de problemas que você está enfrentando ou que ainda vai enfrentar no seu casamento, a saúde do seu casamento vai depender de você identificar as razões do problema e tratar o problema cirurgicamente, com o remédio adequado, na proporção adequada. Vamos falar sobre alguns desses remédios hoje para você. Mas eu queria trazer 2 princípios espirituais sobre o cuidado da saúde do casamento em tempos de pandemia, que vão nos ajudar a desenvolver aquilo que vem pela frente. Primeiro princípio espiritual, queridos, que nós, de uma forma muito tranquila, encontramos na palavra de Deus, é que o casamento ele é um projeto de Deus, baseado numa escolha que foi sua. Então, você que escolheu com quem você está casado. Mas o casamento, ele é um projeto de Deus. Com relação à sua escolha, é muito pouco provável que você tenha feito uma escolha errada. Então, no meu tempo de pastor, eu conheci várias histórias. Uma delas me chamou a atenção de um casal que casou tendo namorado por 15 dias. Esse casal, se você pensa que eles estão divorciados, você está enganado. Esse casal já está casado há mais de 25 anos. E o ano passado, nós estávamos praticamente celebrando com eles as bodas de prata deles num evento de uma igreja. Então, que bacana isso, né? Mesmo numa situação como essa, inusitada, de um casamento com tão pouco tempo de conhecimento, ser um casamento tão duradouro. E uma das razões pelas quais o casamento deles está durando tanto, eles mesmos disseram para a gente, é que a relação está firmada na palavra de Deus. Então, quando nós dizemos para você, casamento é um projeto de Deus, não sei se todos aqueles que estão participando, se eles comungam da fé cristã, evangélica, mas para todo aquele que está participando, está sendo alcançado, eu queria dizer, o projeto de Deus, casamento é um projeto de Deus. Nosso papel é contribuir para que esse projeto dê certo na nossa vida. E essa é a maior dificuldade, é lidar com os nossas dificuldades, nossos problemas, aquilo que impede ou dificulta que esse projeto ele seja um projeto saudável, que esse projeto ele possa chegar exatamente onde Deus deseja. Que o casamento glorifique o nome de Deus. Esse é um conceito que eu queria conversar com você melhor sobre isso hoje. Que o seu casamento seja um casamento que glorifique o nome de Deus, independente das circunstâncias. Aliás, em momentos de crise, é que nós temos a certeza que o casamento é um projeto de Deus. Queria citar para vocês uma experiência que tive, lá no ano de 2016, quando tive uma embolia pulmonar. Ao começar com esse surto da Covid-19, uma das coisas que eu pensei foi, meu Deus, essa doença traz um problema de respiração. E aí me veio à memória, quando eu tive embolia pulmonar, e naquele tempo, uma das coisas que mais me deixou grato a Deus, foi ter tido a assistência da minha esposa, todo o tempo cuidando de mim, e para que eu tivesse certeza, né, se eu tinha alguma dúvida, não tinha, mas para que eu tivesse as minhas certezas reforçadas de que o casamento é um projeto de Deus, que Deus colocou a minha esposa naquele momento do meu lado para cuidar de mim, como eu estava tanto precisando, e ela tendo que cuidar de mim ao mesmo tempo da casa, com criança, com gente, eu não sei se você sabe, nós temos muitos filhos, e com crianças, com filhos, com adolescentes, adultos, gente de todas as idades, e ela tentando manter as coisas sobre um equilíbrio, para que tudo acontecesse bem em casa e também no hospital. Então nós temos a consciência de que o casamento é um projeto de Deus, por exemplo, quando a gente passa por algum motivo de doença, algum problema de saúde. E aí a palavra de Deus, ela é cheia de textos que podem ilustrar o fato de que o casamento é um projeto de Deus. Primeiro princípio espiritual que a gente está trabalhando na noite de hoje. Um dos textos, Eclesiastes 9:9, se você quiser ir anotando à medida que a gente for compartilhando, Eclesiastes 9:9,
vai dar a informação para os maridos de que a esposa é o maior presente que Deus deu como recompensa pelo trabalho pelo qual o homem se afadiga, diz a Bíblia, debaixo do sol, ou seja, na terra. Em outras palavras, para um português claro e atualizado, sua esposa é o maior presente que Deus lhe deu aqui na terra. Isso também vale para o marido. Isso também vale para as esposas. Seu marido é o maior presente que Deus lhe deu aqui na terra. Você pode até ter razões, se você já está passando por uma crise, para não acreditar nisso. Mas confie que a palavra de Deus, ela não falha. Segunda coisa, a sua aliança com seu marido, a sua aliança com sua esposa é um símbolo da sua união com Deus. A Bíblia, ela vai mostrar em várias oportunidades que Deus utiliza o casamento como metáfora da sua própria união com seu povo, no Antigo Testamento, e da união de Cristo com a igreja no Novo Testamento. Você pode conferir Efésios 5. Efésios 5, do versículo 25 em diante, você vai ver Deus utilizando o casamento como metáfora da união de Jesus com o seu povo, com a igreja. Então, seu casamento é símbolo da sua união com Deus. O casamento vai mal? Do ponto de vista da saúde espiritual, é preciso fazer um inventário de como é que está o seu relacionamento. Aliás, o relacionamento de ambos com Deus. E aqui eu queria abrir uma pausa para dizer para você que muito daquilo que nós vamos conversar hoje, você pode até identificar como algo que precisa mudar no seu cônjuge, na sua esposa, no seu marido. É isso que normalmente acontece. A gente já identifica aquilo que precisa ser mudado no outro. A chave é que você deve prestar atenção naquilo que você pode mudar. Porque você não vai conseguir mudar o seu marido. Deus pode. Mas você consegue se mudar. Você consegue ser mudado, você consegue ser transformado, principalmente se pedir ajuda a Deus, conscientemente trabalhando naqueles pontos que você precisa. Você consegue fazer a mudança que o seu casamento precisa para que ele seja melhor. Para que você tenha paz, para que você tenha um ambiente saudável no seu relacionamento conjugal. E pensando um pouco nisso, eu até falei para a Miriam que eu ia trazer para vocês aquilo que eu chamo de projeto IMC. IMC é uma sigla que significa Índice de Massa Corporal e que normalmente é medido para verificar qual o percentual de gordura que a pessoa tem no seu corpo. E eu e Miriam, a gente tem um projeto que eu chamo de IMC, que é um projeto de engordar juntos e emagrecer juntos. E como isso tem feito a diferença na nossa relação. A gente está tão junto durante todo o dia que, coincidentemente, a gente engorda junto e emagrece junto. Nesse momento, a gente está num projeto de emagrecimento. E estamos fazendo isso juntos. Que bom que o marido e a esposa estejam unidos, que eles tenham projetos. Quantos são os casais que não conseguem passar por uma crise de uma forma saudável porque não tem mais projetos, não tem mais a capacidade de pensar além, tem vivido a rotina, tem deixado que a rotina condicione as suas escolhas e deixou de sonhar, deixou de planejar o que é que você quer fazer, por exemplo, quando você chegar na velhice. Eu sei que hoje muita gente tem medo da morte. É um medo saudável, para que você tome algumas precauções. Mas é um medo que não deve paralisar, porque você está vivo, você está viva. E existe algo que precisa ser vivido nesse momento, e que precisa ser desfrutado nesse momento. Que bom quando o marido e a esposa estão unidos no seu projeto de vida, quando eles têm planos e eles sabem, por exemplo, o que é que eles querem fazer quando chegarem na velhice. Pode ser que nessa live estejam pessoas que já chegaram nessa fase. E eu também tenho conversado com muitas pessoas que estão casadas há muito tempo, já fizeram bodas de ouro. É tão lindo quando você vê uma pessoa com 50 anos de casado. É tão lindo quando você conversa com ele e quando você vê, como eu vi essa semana na internet, a imagem, a cobertura que a imprensa fez de um casal em que os dois tiveram Covid e que eles ficaram separados durante o tratamento e que o hospital registrou o momento do reencontro deles. E a gente pôde ver na foto que foi batido o carinho, né, que um tinha pelo outro, todos os dois com a cabecinha branca, e aquele carinho, né, que a doença não foi capaz de afetar, de abalar. Será que
esse tem sido o projeto seu? Será que você tem esse projeto para você? Como é que você quer estar vivendo o seu casamento quando você chegar nessa fase? Quando você tiver os seus 60, 70, 80 anos, se Deus tiver dado vida para você e para sua esposa, para seu marido, como é que você quer estar? Como é que você quer estar? Esse é o momento também de pensar. Veja, a gente falou sobre como Newton pensou na lei da gravitação universal durante uma quarentena da peste bubônica, lá na Inglaterra, em Londres, lá do século XVII. E a gente abriu com esse mote para mostrar que a crise pode ser um ambiente produtivo, em que você possa fazer projetos, planos, e a gente tem tido tempo para isso. E ao invés de você ficar só com medo de morrer, com medo de ser contaminado, e esse medo tem um papel positivo, claro que tem, o medo ele preserva a vida, que você possa também fazer planos, fazer projetos, e Deus deu essa capacidade para você de fazer planos. Às vezes nosso plano não deu certo, então nós planejamos esse ano uma reunião do Aliança no primeiro trimestre, um encontro dos homens que não aconteceu, conseguimos fazer um encontro de mulheres, mas estamos fazendo uma live porque estava nos planos de Deus e não nos nossos. A palavra nos diz em Provérbios que o coração do homem pode fazer planos, a resposta vem do Senhor. Mas com certeza é projeto do Senhor e essa resposta já está nas Escrituras, que você, enquanto vida estiver, que seu casamento glorifique o nome dele, glorifique ao Senhor, que seja um bom testemunho da fé que você tem em Deus, um Deus que disse aquilo que Deus uniu, não separe o homem, como está lá em Mateus 19, na palavra do próprio Jesus. E esse nosso projeto que eu tenho com o Miriam é um projeto que tem ajudado muito a gente a ter unidade. Em tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente projeta, de a gente estar fazendo junto. Isso é união, isso é unidade. E a gente não tem um casamento perfeito, como acredito que nenhum de vocês tem, mas isso é uma coisa que tem feito diferença no nosso relacionamento e que eu posso trazer para vocês, não como ato de vanglória, mas simplesmente como ilustração de que como um casamento pode ser moldado por princípios das Escrituras e de que forma ele vai ser bem sucedido, se assim você conseguir fazer. A palavra nos diz que os dois serão uma só carne. União, unidade. Unidade de pensamentos, unidade de propósitos, unidade de planos. São coisas que muitas vezes faltam e que causam, a falta dessas coisas causam muitas crises que as pessoas estão vivenciando, tanto antes da Covid-19, quanto durante e depois, principalmente, da Covid-19. É preocupados com isso que a gente está conversando com vocês sobre a saúde do seu relacionamento. Um outro aspecto a respeito do casamento ser um projeto de Deus, se você ler em Eclesiastes 4, do versículo 9 a 11, eu vou pedir para Léo projetar. Eclesiastes 4, do versículo 9 a 11, você vai ver que a palavra de Deus, ela vai nos dar um indicativo básico de que é melhor serem dois do que um. Você está passando por dificuldades agora? Tudo bem, também estou. Mas eu tenho experimentado na minha vida que esse momento tem sido muito menos difícil de passar porque eu tenho a minha esposa. A palavra diz, é melhor, nessa versão, ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido estando sozinho. Eclesiastes 4, do versículo 9 até o 11. Você tem sido agradecido por ter essa pessoa maravilhosa, ou que você pode não estar achando tão maravilhosa nesse momento do seu lado? Você tem sido agradecido por ter esse backup, esse apoio? Talvez seu marido, a sua esposa nesse momento não esteja cumprindo esse papel, mas vamos falar um pouco mais sobre comportamentos, sobre atitudes e sobre a essência das pessoas. Quando eu falei, eu acredito que você não errou, citando o caso de um casal que casou namorando 15 dias, eu tenho certeza que esse é um caso singular e que todos aqueles que estão participando dessa live, provavelmente 98% deles vão ter namorado aí mais tempo do que esses 15 dias. Por isso que eu tenho certeza de que você escolheu bem. Se houve alguma mudança ao longo do tempo, é porque os comportamentos mudam. E a chave para que a gente possa investigar melhor o que pode ser feito a partir daí, é entender o que mudou, por que mudou e quais são os ajustes que a gente pode fazer para voltar ao primeiro amor. É possível.
Do mesmo modo que o desencanto acontece para aqueles que estão com o casamento doente, é possível haver um reencanto desde que haja um investimento consciente e orientado, e principalmente orientado pela palavra de Deus. Existem muitas pessoas que estão bem casadas e que nunca abriram a Bíblia e não conhecem praticamente nada da Bíblia. É verdade. Mas eu não tenho dúvida de que se você estiver bem esclarecido sobre aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito do casamento, que você terá muito mais chances de ter um casamento saudável do que aqueles que não têm nenhum contato com as Escrituras, não têm uma cultura, uma vida espiritual, um relacionamento com Deus. Uma das coisas que é motivo de investimento para que você seja grato no seu relacionamento é a melhoria da comunicação. Melhorar a comunicação é fundamental para a saúde do seu casamento. Posso dizer que em todos os casos em que eu já tive a oportunidade de aconselhar casais, problemas de comunicação estavam entre os 3 principais problemas de relacionamento daquelas famílias, daqueles casais. Então, a melhoria da comunicação é fundamental para que esse projeto de Deus ele possa dar certo na sua vida. Como assim a melhoria da comunicação, pastor? Em todas as áreas. Melhoria da comunicação, por exemplo, sobre sexo. Muito se falou nessa crise da pandemia, por exemplo, de que os solteiros, aqueles que não são casados, eles têm dificuldades nesse momento para ter uma vida sexual ativa. Em compensação, os casados que estão vivendo sob o mesmo teto não têm esse problema, a não ser que esteja também em isolamento social completo até dentro de casa, porque está com suspeita da Covid-19. Se não tiver com suspeita, se tiver tudo saudável, você tem o privilégio de ter um bom relacionamento sexual, ou pelo menos um relacionamento sexual, no momento em que muitas pessoas não podem. A questão é, como é que está a qualidade desse relacionamento? Os especialistas da área da psicologia, eu tenho lido também muito texto sobre isso, falam que essa é uma área delicada nesse momento de crise. Você imagina, por exemplo, o que é o casal conversar sobre a possibilidade da mãe morrer, a mãe dela morrer, e a partir daquela conversa ali, eles terem uma relação prazerosa. Isso pode acontecer em alguns casos, mas em muitos casos vai ser difícil. Em momentos de tensão, de estresse, de incerteza, de expectativa de desemprego, de home office, de crianças em casa, dificuldade para sair, para fazer compras, o ritual que a gente precisa cumprir quando a gente sai, de voltar para casa, higienizar sapato, toda aquela coisa que vocês já sabem, que todo mundo está passando junto, no mundo todo, na verdade. Tudo isso aí dificulta muito a libido. Mas se a gente tem uma melhoria de comunicação, inclusive nessa área, o resultado tende a ser bom. Por exemplo, falando por que às vezes não está acontecendo, por que a frequência não está sendo tão regular, por que a relação não está sendo prazerosa para os dois. E esse é um ponto que daqui a pouco a gente vai tocar melhor sobre isso, que como chave, né, da qualidade do relacionamento, que a relação seja boa para os dois. Porque muito da qualidade do casamento, da sexualidade no casamento, está relacionada também com o egoísmo de um dos dois. No fazer ou não fazer determinadas coisas, que eu não vou entrar em detalhes sobre o que fazer, o que não fazer, isso não é objeto da nossa live de hoje, mas sobre como o egoísmo pode atrapalhar a sexualidade na relação. O segundo princípio que eu queria tratar com vocês hoje é o princípio da semeadura. Lembrei para vocês de Isaías 37, quando o texto nos falou do cerco de Jerusalém e da mensagem que Isaías mandou para o rei, de que haveria um tempo de colher aquilo que já estava plantado, um tempo de plantar e um tempo de colher. Se você lê a palavra de Deus em Gálatas 6, 7 e 8, há o princípio da semeadura ali expresso, em outro contexto, mas que se aplica também àquilo que a gente está conversando, que é aquilo que o homem plantar, é isso mesmo que ele vai colher. Em tempos de Covid-19, se você quer cuidar da saúde do seu casamento, preste atenção naquilo que você está plantando nesse momento. Talvez você hoje esteja colhendo algo que você já plantou, uma semente que não foi boa, que você já plantou, e justamente a semeadura está sendo agora. A colheita, aliás, está sendo agora. Mas aquilo que você plantar daqui para frente é exatamente aquilo que você vai colher.
Aí algumas perguntas que eu tenho feito, que eu posso fazer para vocês. Você tem semeado amizade com a sua esposa, com seu marido? Ou você tem afastado a sua esposa, o seu marido de você? Essa semana eu estava meditando no texto de uma música em inglês que fala de como o homem era sortudo e a mulher era sortuda de estarem apaixonados pelo melhor amigo. A amizade num relacionamento é fundamental. Sua esposa, seu marido, é o seu melhor amigo. Sua esposa é a sua melhor amiga. Felizes são aqueles que estão casados com o seu melhor amigo. Graças a Deus eu tenho isso. Miriam é a minha melhor amiga e eu tenho certeza que eu sou também o melhor amigo dela. Você está semeando amizade na vida da sua esposa? Você tem crescido juntamente com ela? O relacionamento, ele tem crescido nesse momento de dificuldade? Tudo isso depende das suas atitudes, meu querido, minha querida. Queria ler para vocês o texto de Provérbios 16, no versículo 7. Enquanto o Léo coloca esse versículo para que você possa meditar comigo, aquilo que a gente tem colhido no nosso relacionamento, a maior parte daquilo que a gente tem colhido é fruto das nossas atitudes. Ao longo do tempo, quando a relação ela tem a sua qualidade deteriorada, quando a gente vai investigar por que isso aconteceu, normalmente isso aconteceu no momento em que houve uma mudança brusca do comportamento de um dos dois. E como consequência, lei da ação e da reação, ele passou a receber algo que ele não queria. Mas ele plantou também uma semente que era exatamente a semente que ia dar os frutos que ele está colhendo. O texto de Provérbios 16, 7 diz: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela, pela vontade de Deus. Provérbios 16, versículo 7. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos vivem em paz com ela. Imagine a sua esposa, imagine o seu marido. Se até os seus inimigos vivem em paz com você, quando as suas atitudes são agradáveis a Deus, então isso é uma evidência de que se você não está vivendo em paz, existe uma boa parcela de responsabilidade sua naquilo que você está plantando e naquilo que você está colhendo. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção de todo aquele que está sendo alcançado por essa live hoje. É das suas atitudes que vai vir a semeadura. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. E se os dois plantarem sementes boas, a colheita vai ser maravilhosa. E assim os dois vão poder crescer juntos. Os dois têm crescido juntos, ou um dos dois tem ficado para trás. Vocês têm orado juntos? Esse momento é um momento que favorece muito a vida espiritual, porque primeiro a gente está tendo muito tempo. Tinha gente que dizia que não tinha tempo de orar. Aí Deus vai, intervém no processo, e quem trabalhava muito não está podendo ir para o trabalho, e as pessoas que faziam muitas coisas estão tendo as suas prioridades completamente invertidas, e hoje você tem a oportunidade de se voltar mais para Deus, ler mais a palavra de Deus. Você tem aproveitado isso com a sua esposa, com o seu marido. Se você tem aproveitado bem esse tempo juntos, para crescer juntos, com certeza você vai ter melhoria na sua espiritualidade, na sua sexualidade, nas finanças, na divisão de tarefas, que são aspectos fundamentais para cuidado da saúde do casamento nesse momento de crise. E aí você vai ver, com certeza, as nuvens negras se dissipando e o céu azul aparecendo. Quando você fizer investimentos como melhorar a comunicação com a sua esposa, com o seu marido, no aspecto das finanças, os dois têm ciência de como é que está a realidade financeira da família hoje. Quais são as expectativas que vocês têm para quando passar a crise? Há investimento? Há poupança? Não há? Há um risco de desemprego? Quais são os cortes que vão precisar ser feitos? É preciso que os dois conversem sobre essas coisas juntos. É melhor serem dois do que um. Quais são os planos que vocês têm para melhoria da qualidade da intimidade de vocês? Tantas pessoas estão insatisfeitas com a vida sexual, mas qual é o investimento que tem feito para a melhoria do relacionamento? Já parou para pensar sobre isso? Qual é o investimento que você tem feito para que o seu marido seja mais atencioso, seja mais carinhoso, ele lhe note, lhe valorize mais, para que
ele tenha um sexo com mais cuidado com você. Você tem feito investimentos nisso, investimentos em oração, em conversa. Você, marido, que quer uma esposa muitas vezes mais quente na cama, você tem feito investimento para que isso aconteça. Você tem tratado ela da forma como ela gostaria de ser tratada. Você tem conversado com ela, você tem dito para ela quanto ela é importante para você. Você tem dado presentes, você tem falado a linguagem do amor dela. Não sei qual é a linguagem da sua esposa, eu sei a da minha esposa. Você tem falado a linguagem do amor da sua esposa. É tão fundamental a gente conhecer que o amor é uma linguagem. O pastor Gary Chapman, ele tem um livro sobre isso, As 5 Linguagens do Amor, que fala de uma forma muito clara que muito daquilo que a gente obtém no casamento em termos de frustração por não se sentir amado, é porque aquele que está do outro lado não está amando na linguagem que a gente entende. Você tem investido nisso, em conhecer a linguagem de amor do seu marido, da sua esposa. Você tem investido tempo para que ela se sinta amada, para que ele se sinta amado. Muitas vezes essas coisas não acontecem, queridos, por conta do egoísmo. Porque, infelizmente, nós que somos humanos, somos egoístas. Em maior ou menor grau, nós somos egoístas. E o pecado, o princípio fundamental dele é o egoísmo. É a busca dos nossos próprios interesses. Quantos não vão ouvir uma live como essa e vão dizer: meu marido precisa melhorar nisso, minha esposa precisa melhorar nisso, ao invés de fazer uma análise daquilo que eu posso melhorar como marido e a minha esposa fazer uma análise daquilo que ela pode melhorar como esposa. É o contrário de buscar os seus próprios interesses, é buscar o interesse do outro. Se todos os dois fizerem a lição de casa, o relacionamento vai muito bem, obrigado. E assim, crescendo juntos, em diálogo, em todos os aspectos, inclusive na divisão de tarefas, tão importante em tempos de Covid-19. Como é que está a divisão de tarefas na sua casa? Você já pensou sobre isso? Ou um dos dois está sobrecarregado? Se a mulher está sobrecarregada nesse aspecto, ou então se é o homem, provavelmente essa vai ser uma das razões pelas quais a vida da intimidade do casal não vai ter uma boa qualidade. Porque um dos dois está soberbado com as tarefas domésticas ou com os problemas financeiros, e as cargas não estão sendo repartidas para que se tornem mais suaves. E o casamento é uma oportunidade de divisão de cargas. A fé do casal tem sido fortalecida. Falamos no início de como a crise é um ambiente produtivo, e uma das coisas que ela produz é justamente a perseverança. Se vocês souberem aproveitar como casal o momento de crise que a gente está passando, com certeza vocês vão sair dessa crise como um casal mais forte. É esse o projeto que eu tenho para a minha família. E para isso a gente tem tomado algumas providências. Queria compartilhar com vocês uma iniciativa que Miriam teve e que eu fiquei um pouco desconfiado. Falei para vocês do projeto IMC, projeto de emagrecimento juntos. E no início dessa crise eu estava correndo 5 quilômetros. E quando chegava em casa era um estresse, lavar o sapato, botar a roupa para lavar, uma série de coisas que eu tinha que tomar de cuidado, de tirar o sapato antes de entrar em casa. Era um ritual mais complexo entrar em casa do que qualquer outra coisa. E Miriam, enquanto isso, fazendo exercício em casa, assistindo um canal do YouTube que tem exercícios baseados em caminhada. Não vou fazer propaganda aqui, mas você pode procurar na internet, você vai encontrar vários. E eu, desconfiado, inicialmente eu não fui fazer com ela. Até o dia que eu resolvi experimentar. Nunca mais eu corri fora. Desde esse dia, já está fazendo umas 3 semanas que eu estou com ela direto. E é interessante como a gente fazendo os exercícios juntos ali, a gente está também, mesmo que não tenha um toque físico, mas a gente está ali desenvolvendo companheirismo, camaradagem, né? Como a gente está colocando em prática aquele projeto de unidade e de bênção recíproca que o casamento é para a gente, naquela iniciativa simples de fazer atividade física juntos, para diminuir o nível de estresse, melhorar a autoestima, a performance do organismo, o metabolismo. Tudo melhora quando a gente mantém o nosso corpo saudável. Da mesma forma, a gente tem que pensar na saúde do nosso casamento. Fazer exercício juntos é pensar na saúde do casamento. Tudo que você puder fazer juntos e que dê prazer para ambos é algo que você vai estar investindo na saúde do seu casamento. Inclusive, especialmente, separar um tempo para orar, para estudar a palavra de Deus. E a gente vai ter vários textos aqui que a gente vai poder passar, além daqueles que a gente já passou para vocês. Então falamos de 2 princípios nessa primeira parte. Estamos chegando na segunda parte da nossa live de hoje. Os 2 primeiros princípios: o casamento é um projeto de Deus, e a lei da semeadura, que você vai colher e tem colhido aquilo que você plantou.
Você quer um resultado diferente, um resultado melhor? Quer um casamento mais saudável? Você vai precisar plantar uma semente boa, uma semente melhor do que aquela que você tem plantado. E se você quer preservar a saúde do casamento, e essa saúde você já tem, você vai precisar fazer investimento nisso, principalmente e especialmente durante esse período, que é um período muito crítico, que assim como aconteceu na China, em vários lugares do mundo, tem uma tendência também de chegar ao Brasil, talvez não como uma pandemia, mas agravando os alarmantes índices de divórcio que a gente já tem. A gente está lutando contra isso, a gente quer ajudar você a lutar também contra isso, que você se junte a gente na luta contra o divórcio. Segunda parte que eu queria conversar com vocês são justamente os desafios, e essa é a última parte, que o casamento enfrenta nesse momento de Covid-19. Lembrando que, se a gente não entende esses desafios, esses problemas, e a gente não faz investimentos, a tendência da quebra da aliança com Deus é muito grande. Tudo aquilo que a gente não quer. Casamento é um projeto de Deus. O divórcio para um cristão, para uma cristã, não é uma opção. Não como uma primeira opção. Talvez numa lista aí de 100 coisas que você possa fazer para a melhoria do seu relacionamento, a última lá, se não tiver mais jeito, seria no último lugar da lista, o divórcio, afinal de contas. Em alguns casos, a gente entende que é irremediável, como por exemplo, como disse Jesus, quando houve uma traição, esse não sendo o seu caso, e mesmo que tenha havido uma traição, é possível restauração, é preciso reconciliação. Essa é a opção preferencial de Deus, que haja reconciliação, que haja restauração, e para isso a gente está aqui para lhe ajudar. Falando sobre restauração, sobre reconciliação e sobre saúde do casamento, eu elegi 5 temas que são temas sensíveis, aspectos, desafios para serem enfrentados no momento de crise que nós estamos passando. O primeiro deles eu já fiz uma introdução geral, que são os defeitos de comunicação. Tinha um professor de física que falava muito das CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Eu diria para vocês que nas condições normais de temperatura e pressão, na sua rotina diária, na sua vida normal, independentemente de Covid-19, problemas de comunicação são motivo de muitas crises e divórcios que acontecem. Muitas. Como falei, pela minha experiência, todos os casos que a gente conversa sobre problemas de conjugais, defeitos de comunicação, estão em pelo menos um dos 3 maiores problemas do relacionamento conjugal. Pensando sobre isso, a gente não pode ignorar o fato de que defeitos de comunicação, eles são impedimentos à restauração e impedimentos à reconciliação. Primeiro porque os defeitos de comunicação, normalmente, eles criam e agravam problemas, do mesmo jeito que a Covid-19, que o coronavírus. Eles criam e agravam problemas. Então, como é que a gente pode se prevenir dos problemas de comunicação? Primeira coisa que eu queria dizer para você, conversar sobre tudo. A palavra nos diz que no princípio Deus criou o homem e a mulher e os dois estavam nus, um diante do outro, e não se envergonhavam disso. A nudez do casal original, eu vejo aquela nudez, não é somente a nudez física, que não era motivo de vergonha a nudez física para eles, mas uma total transparência do homem em relação à mulher e da mulher em relação ao homem. Então, quando os casamentos são transparentes, quando as pessoas conseguem desenvolver um nível de transparência, de cumplicidade, em que a gente pode conversar sobre tudo, inclusive sobre as nossas fraquezas, sejam lá quais forem, tanto maior vai ser a saúde desse relacionamento. Conversar sobre tudo, conversar sobre a situação financeira, para que ninguém seja pego de surpresa quando passar essa crise. Não pensar sobre a situação financeira simplesmente com pessimismo, achando que nós estamos no final do mundo e também no final da nossa vida financeira. Não. É uma crise, todos nós vamos ter dificuldades, mas essa crise vai passar. Falamos sobre essa certeza. E quando essa crise passar, nós vamos continuar a ter o mesmo Senhor que governa sobre a crise para nos ajudar a sair da crise financeira que vai ser consequência dela. Nós não estamos enganando ninguém. Todo mundo vai passar por aperto, por dificuldade. Mas nós temos o Senhor, que é o Deus, o dono do ouro e da prata. E ele disse em vários lugares das Escrituras, um desses lugares, você vai encontrar em Mateus 6, a partir do versículo 25 até o versículo 33, ele nos ensina a não andar ansiosos por aquilo que nós vamos comer ou beber, ou aquilo que nós vamos vestir, nossas necessidades fisiológicas básicas, porque o Senhor sabe de todas as coisas que a gente precisa. Pode ser que num rearranjo
seja necessário que a família viva com menos. Mas se houver um consenso sobre o que vai ser esse menos, vocês vão ter melhor chance de passarem por essa crise de uma forma saudável. Conversar sobre finanças, conversar sobre os recursos que a gente tem para enfrentar essas dificuldades, os recursos financeiros, os demais recursos, o que é que pode ser usado nesse momento como um apoio para vencer as dificuldades financeiras. Há bens que podem ser vendidos, se for o caso, há investimentos de que a gente pode se desfazer para cobrir algumas lacunas, quais são os rearranjos que a gente vai precisar fazer no orçamento. Todo mundo vai passar por isso. Conversar sobre sexo, conversar sobre as necessidades de ambos. O que é que está faltando no relacionamento em termos de intimidade e também por quê? Por que está faltando? Será que essa questão da conversa financeira, ela não acontecendo, não está causando um nível de estresse tão grande em um dos dois, que ele não está tendo cabeça para isso? Então, conversar sobre tudo. Tudo o que for capaz de afetar a vida do casal, e cada casal vai ter a sua dinâmica, é preciso conversar sobre isso. E também conversar na medida certa, porque uma das coisas que a gente vê é que normalmente um dos dois é mais falante. Normalmente é a mulher, mas eu já vi casais que é o contrário, em que o homem é mais falante do que a mulher. Então é preciso saber a medida certa, o momento certo, o tom certo, a escolha das palavras corretas, para que a comunicação ela seja facilitada e não dificultada. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz lá no texto de Provérbios que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra mansa desvia o furor. Então, como é importante a escolha certa das palavras para que uma discussão sobre temas sensíveis nesse momento de crise não termine num problema de relacionamento ou numa agravação de um problema que já existe. Conversar sobre tudo, mas conversar na medida certa, no momento certo, usando o tom correto, sem julgar, abrindo o coração para que essa comunicação flua e para que os dois estejam ali em unidade, essa unidade que é um propósito de Deus. O segundo problema, além do defeito da comunicação, o segundo desafio que se enfrenta muito nesse tema é o egocentrismo. É a busca dos seus interesses em primeiro lugar. Eu tenho chamado isso da síndrome de Trump, em alusão ao fato do presidente dos Estados Unidos, na época que se elegeu, ter dito o seu slogan America First, ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar. Muitos têm buscado seus interesses em primeiro lugar e isso tem trazido problemas, principalmente no casamento. Quando a gente coloca o nosso interesse em primeiro lugar, a chance disso dar errado é muito grande. Eu perguntei para vocês como é que anda a divisão das tarefas no lar. A casa hoje é o seu local de trabalho, é o seu local de descanso, é o local onde você faz as refeições. Muita coisa pode ter mudado na dinâmica, na sua rotina. Nesse ponto, na minha, não mudou tanto. Basicamente a questão do trabalho. Mas eu já sou muito caseiro, a gente já passa muito tempo em casa, de modo que, fora o trabalho, as outras coisas não mudaram tanto. Mas eu imagino que em muitos casos haja uma mudança grave, né? Uma mudança sensível na sua rotina. Como é que você tem planejado a organização do lar, desse ambiente que é tudo para você nesse momento, inclusive o seu refúgio nesse momento de dificuldade, para que nenhum dos dois esteja assoberbado? Como é que tem sido a divisão das tarefas? Então você cozinha, marido, como eu que sei cozinhar, esse é seu ponto forte, explore seu ponto forte. Não coloque o peso de todas as responsabilidades do lar nas costas da sua esposa, porque se você fizer isso, se ela além de trabalhar, se ela além de ter que cuidar da casa, num ambiente em que está todo mundo dentro de casa fazendo bagunça, se ela tiver que gastar toda a energia dela para isso, provavelmente à noite você não vai ter o sexo de qualidade que você deseja. Você entende o que eu quero dizer? O mesmo vale para a esposa. Então, procurem cada um observar as necessidades do outro. Nós fazemos isso muito bem com os nossos filhos. Nós conhecemos bem a necessidade dos nossos filhos e muitas vezes erramos por investir demais na necessidade dos filhos, esquecendo o cônjuge, esquecendo o marido, esquecendo a esposa, deixando eles em segundo lugar. Léo, que está assistindo aí, e Sara deve estar também, estão grávidos, pensar muito sobre isso. A gente não pode colocar o filho
em primeiro lugar. A regra, eu tenho aprendido lendo as Escrituras, que Deus está em primeiro lugar, o marido, a esposa está em segundo. Depois vem os filhos, os parentes próximos, os irmãos da igreja e as demais coisas. E coisa importante é você saber colocar o que é mais importante no seu devido lugar. Pense nos interesses do seu marido, pense nos interesses da sua esposa, não somente nos seus próprios interesses. Porque o egoísmo é o que tem afastado muito os casais, principalmente nesse momento. A gente falou no início, a síndrome, a Covid, ela tem o potencial de agravar relacionamentos que não vinham bem e de criar problemas para os relacionamentos que vinham razoavelmente bem. E muitas vezes é por conta de não ser tratado o egocentrismo no relacionamento. Não vai funcionar. Se você busca seus próprios interesses no seu casamento, não vai funcionar. Especialmente nesse momento que é um momento de vida coletiva, um momento de darmos as mãos, de estarmos juntos, cada um no seu agrupamento familiar, quem tem uma família é abençoado por isso, de pensar o que é que cada um no lar, inclusive os filhos, podem fazer para que haja uma melhor divisão das tarefas e assim a família estar bem. E não somente aqueles que são servidos pela outra pessoa que faz tudo dentro de casa. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Varia de acordo com a dinâmica da família. Mas que a gente possa tratar as necessidades do outro como prioridade. E dentro disso, eu queria perguntar para você quais são os programas que o casal tem feito. Vocês têm feito programas? Como assim, pastor? Fazer programas? Eu não posso sair de casa. É verdade que você, nesse momento, não está podendo sair de casa, mas isso não lhe impede de fazer um programa, como assistir um filme junto com a sua esposa. Eu gosto muito de filme de guerra. Miriam gosta muito de filme de comédia romântica. Qual é o filme que eu vou querer assistir se eu quiser o bem de Miriam? Com certeza, Comer, Rezar e Amar e outros filmes de comédia romântica. Essa semana a gente assistiu uma comédia romântica, eu nem lembro o nome, mas Miriam gostou muito, eu fiquei feliz por isso. Quais são os programas que você está criando em casa? Seja assistindo um filme por um canal de streaming, seja por qualquer outra forma, de estar junto com ela, de ter um tempo de qualidade com ela, lendo a palavra de Deus com ela. Qual o tempo que vocês têm investido no seu programa, na sua agenda semanal, para investimento intencional no seu casamento? Seja lá qual for a necessidade maior que o seu casamento tem. Eu sei quais são as minhas necessidades. Pense primeiro nas necessidades do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, e não nas suas. Além dos defeitos de comunicação e do egocentrismo, o terceiro desafio que os casais estão enfrentando nesse momento são problemas de tensão no relacionamento conjugal. Essas tensões acontecem normalmente por frustração, pelo não atendimento de necessidades. Necessidades emocionais. Meu marido não tem sido meu esteio nesse momento de dificuldade. A minha esposa não tem sido meu esteio, não tem sido meu porto seguro. Eu não tenho conseguido desabafar com ela, conversar com ela, porque a gente não tem mais um nível de comunicação. Você pode restaurar isso, e Deus está interessado em que você restaure, e você tem o nosso apoio, a nossa ajuda, se você precisar, para que isso aconteça. As necessidades emocionais, se elas são bem atendidas, o índice de felicidade aumenta muito. O retorno que você vai ter vai ser um bom retorno, você vai colher bons frutos disso, e para que você tenha esses frutos, é preciso investimento intencional. Quais são as necessidades espirituais que precisam ser atendidas nesse momento? O marido tem liderado a casa, é o líder, é o sacerdote do lar. Ele tem levado a família nesse momento a orar, a pedir a misericórdia de Deus pela saúde da sua família e de outras pessoas. Como é que o marido tem investido, como é que a mulher tem ajudado ele no cuidado espiritual da família. Vocês têm participado dos cultos, tem lido os devocionais que a igreja tem mandado para vocês. Se vocês não têm acesso a isso, você pode procurar no YouTube, o ibemanuel.com, e tem várias outras igrejas que estão produzindo conteúdo de qualidade, que está acessível para você, desde para criança, no nosso caso a gente tem o IBE Kids, até os devocionais diários e eventos como esse, que vão servir para investir no relacionamento do casal. Essas tensões têm sido causadas por frustração também, pelo não atendimento de necessidades financeiras e vários outros tipos de necessidade. A questão agora é saber qual é o problema. Em que ponto a necessidade do casal ela não está sendo suprida, a necessidade da esposa não está sendo suprida, a necessidade do marido não está sendo suprida, e tratar isso como um problema, assim como a gente trata uma doença, em que a gente vai identificar qual é o problema para dar o remédio certo.
Muitos têm usado essas dificuldades com o remédio errado, por exemplo, fazendo acusações, lamúrias, queixas. Essas coisas demonstram um certo grau de imaturidade e, ao mesmo tempo, de ineficiência, porque você não vai ter bons resultados se lamuriando, se queixando, acusando o outro, mas fazendo investimentos intencionais para diminuir a tensão, sendo parceiro do outro. Qual é a vacina? Qual é o remédio para que a outra pessoa se sinta mais feliz, para que a esposa se sinta mais feliz, para que o marido se sinta mais feliz? O que é que eu tenho causado na infelicidade da minha esposa? E isso é uma chave que eu posso virar. Eu não posso mudar a minha esposa, como eu falei, mas eu posso ser mudado. Se eu clamar pela misericórdia do Senhor e se eu buscar discernimento ao Senhor, a palavra diz que a todos Ele dá liberalmente quando você pede discernimento para entender aquilo que eu preciso mudar, essa chave vai virar e o resultado vai ser melhor, com certeza. O relacionamento ele vai ter menos tensão e, consequentemente, menos problemas. Além de defeitos de comunicação, de egocentrismo, de tensões no relacionamento conjugal, tem as pressões externas, como, por exemplo, as novas exigências profissionais, que todos nós, a elas temos sido submetidos, ou aqueles que estão trabalhando no local, fora de casa mesmo, no seu ambiente de trabalho, ou no campo profissional, ou mesmo como os caminhoneiros, que a gente tem lido que eles têm mudado a sua rotina de trabalho, mesmo estando trabalhando no mesmo ambiente, no seu caminhão, mas estão parando menos nos postos para evitar contaminação. Houve uma mudança, houve uma pressão por conta dessa mudança. Novas exigências da sua profissão, como home office, vão exigir planejamento para lidar com essas novas exigências. No caso do home office, por exemplo, aqueles que podem fazer, nós temos essa felicidade de poder estar trabalhando em home office, é imperativo uma organização da agenda, para que todas as necessidades da família sejam atendidas, inclusive o tempo a dois que o casal precisa ter. Ora, uns investem todo o tempo no cuidado dos filhos, nas aulas virtuais que as crianças estão tendo, ora, no trabalho por conta das metas que precisam ser batidas nesse momento de crise, e muitos têm esquecido do tempo de qualidade que o casal precisa ter para ter a sua intimidade fortalecida, para que possam ter um nível de conversa que gere amizade, que gere cumplicidade, que gere intimidade. Essas pressões externas são barreiras, são ameaças que precisam ser tratadas, gente, e precisam ser compreendidas. Muitos estão passando por momentos como, por exemplo, eu tenho, Miriam também tem, mãe em idade avançada, no grupo de risco da saúde, isso preocupa a gente, e isso precisa ser conversado para que essa pressão seja aliviada. O risco de desemprego, o medo da morte, para todas essas coisas, a gente não pode esquecer daquela primeira afirmação que a gente fez, que Deus está no controle de tudo, inclusive nas nossas vidas. Nosso tempo está contado por Deus. Nós vamos viver até o momento em que Deus quiser que a gente viva. E quando a gente for embora, que os propósitos de Deus tenham se cumprido na nossa vida. E um desses propósitos é que o seu casamento ele tenha saúde, que ele glorifique o nome de Deus. Para isso, é preciso investimento, para aliviar as pressões externas que todos nós estamos sujeitos nesse momento. Muitos têm sido paralisados, por exemplo, pelo medo da morte. Eu vou dizer para vocês, eu também tenho um pouco de medo da morte. Não de para onde eu vou, porque eu tenho certeza que quando eu fechar os olhos, vou estar na presença do nosso Senhor. Mas aquilo que eu vou deixar, as pessoas que dependem de mim, os projetos que estão inacabados, eu agradeço a Deus porque quando em 2016 passei por uma crise de saúde que quase me custa a vida, eu orei a Deus e pedi a Deus, uma das coisas que eu pedi foi para que Ele me desse uma chance de voltar para tentar fazer melhor o ministério que Ele me deu. E essa noite, essa live, é resposta de oração que eu fiz a Deus lá em 2016, quando o Senhor me deu a chance de sair daquela crise, para estar com vocês hoje aqui, para falar de tantas coisas, hoje com mais propriedade do que tinha há 4 anos atrás. É maravilhoso o fato de que nós sabemos que a vida é um dom de Deus. Então você tem que tomar cuidados, mas não tem que ficar paranoico pelo medo da morte, porque Deus está no controle sobre a vida e sobre a morte. E Jesus Cristo prometeu para todo aquele que crê nele, que aqueles que têm essa fé, ainda que morram, venham viver a vida eterna junto a Ele, junto ao Pai. E essa notícia é uma notícia maravilhosa.
Um cristão, aquele que depositou sua fé em Cristo, não deve ter medo da morte. E de um modo geral você não precisa ter medo da morte, porque esse medo ele vai paralisar você. Esse medo, pelo menos, ele não deve ser de uma intensidade tão grande que ele paralise. Você tem que ter razoabilidade. Ele tem a sua importância, mas ele tem um papel a ser exercido na sua vida. Qual é o papel que ele tem que ter na sua vida? É que você preserve a sua vida. Não se exponha a riscos desnecessários. Evite aglomeração e todas aquelas recomendações que aqueles que são adeptos do isolamento horizontal, nós também somos, têm feito, para tentar achatar essa curva nesse momento de dificuldade. Mas que esse medo, que é uma pressão externa enorme, e interna também, externa porque vem de todas as fontes de comunicação que nós temos recebido, da internet, da imprensa, então os dados, a evolução do gráfico, dia a dia, muita gente está perdendo a sua paz com todas essas coisas que têm a sua importância, mas que não deve ser o centro das suas atenções. Se volta para Deus. Filipenses 4:8 diz que você deve concentrar a sua atenção naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, agradável, puro, de boa fama. Essas coisas devem ocupar o seu pensamento. Essas coisas coincidem com o princípio que nós estamos trabalhando nessa live, de cuidar da saúde do seu casamento nesse momento de dificuldade. E finalizando, além dos defeitos de comunicação, do egocentrismo, das tensões no relacionamento conjugal, das pressões externas, com certeza o tédio e a rotina. O tédio e a rotina tem sido um desafio a ser superado, a ser vencido nesse momento de Covid-19. E pensando nisso, eu já queria dizer para você que não dá para afundar o pé na jaca no home office, ou não dá para cuidar dos filhos somente, esquecer do marido, esquecer da esposa. Ao mesmo tempo, o fato de estar confinado em casa vai exigir criatividade, organização e equilíbrio. Tem muita coisa que pode ser feita dentro de casa para preencher essa rotina com coisas que sejam saudáveis, que possam variar, quebrar um pouco a sua rotina, como atividade física. Eu dei um exemplo aqui no início da nossa live, como a leitura da palavra de Deus, como conversa, como um bom jogo. Nessa crise eu tive a oportunidade de jogar xadrez com meu filho mais velho e tive a grata surpresa, ele nunca havia empatado comigo e nós jogamos 2 partidas seguidas, eu não consegui vencer ele, nem ele me venceu nas 2 partidas. Mas o principal que me chamou a atenção é que fazia tempo que eu não jogava xadrez com ele. O que é que eu posso fazer conscientemente de esforço para exercer a minha criatividade, a criatividade que Deus me deu e quebrar essa rotina e fazer coisas que possam realmente edificar a minha vida, edificar a vida do meu cônjuge, edificar o meu casamento. Para isso é preciso criatividade, organização, para que as coisas sejam no tempo certo, bem dosadas, e equilíbrio, né, para que elas tenham a sua divisão adequada, que tudo ande bem. E para que a gente possa passar dessa fase, então, com mais eficiência, com mais esperança de que ao passar essa crise, nós não vamos ser mais um daquele casal que vai procurar o cartório ou o juízo, conforme o caso, para pedir a carta de divórcio, contrariando a expectativa de Deus de que o casamento ele dure até que a morte o separe e que esse casamento seja um casamento que glorifique o nome de Deus, que seja um casamento saudável. Não somente que ele seja duradouro, mas que ele seja saudável. E que ele possa trazer paz de espírito para os dois, que ele possa trazer satisfação para os dois, que eles possam trazer autoestima para os dois. Para tudo isso acontecer, é necessário investimento consciente do marido e da esposa. Para fazer um casamento dar certo e ser saudável, é preciso investimento, é preciso trabalho, é preciso dedicação. Não acontece por acaso. Queridos, nós falamos de 2 princípios espirituais e falamos de 5 desafios. Essa live vai ficar gravada se você quiser rever novamente. Mas antes de passar a fase das perguntas, eu queria encerrar esse momento dizendo que essa não é a primeira crise, pandemia que nós estamos enfrentando e nem vai ser a última. Ela é uma grande crise. Mas eu queria chamar a sua atenção nesse momento para o fato de que o que nós estamos vivendo hoje é um momento histórico, singular na humanidade. Talvez nunca uma crise pandêmica, como a que nós estamos vivendo,
tenha tido uma proporção mundial tão grande quanto essa. E você é testemunha desse momento histórico. Isso é uma coisa de valor. Com base nisso, o que eu queria lhe perguntar é quais são as histórias que você quer contar quando tudo isso terminar. O que é que você quer fazer quando tudo isso terminar? Como é que vai estar o seu casamento quando tudo isso terminar? O meu desejo é que você tenha cuidado da saúde do seu casamento, que você tenha aproveitado os princípios e as dicas que a gente deu para os desafios que nós temos nesse momento, especialmente nesse momento de dificuldade, para que você possa passar por essa crise com um casamento saudável e aproveitar o resto da sua vida, a leveza e a beleza que é reconhecer o seu casamento como uma bênção de Deus, como um projeto de Deus, a sua esposa, o seu marido, como o maior presente que você recebeu, e aproveitar todo o tempo, em qualquer circunstância, inclusive, especialmente no tempo de Covid-19, para que você possa chegar ao final desse tempo que Deus lhe deu aqui na Terra, que é tão curto. A palavra de Deus fala sobre isso, com saúde, com qualidade, e reconhecendo que o casamento é uma das bênçãos que Deus lhe deu para viver bem aqui na Terra. O que eu queria dizer para vocês hoje era isso, e nesse momento eu queria abrir para que você que está participando dessa live, você possa também fazer perguntas. Eu vou tentar identificar aqui no meu texto quais são as perguntas. Se você puder fazer alguma pergunta, a gente vai ter ainda algum tempo aí, uns 5 a 10 minutos, para responder aquilo que for possível responder. Pastor, eu posso sugerir também que mandem as perguntas para o WhatsApp, 3126-8000, né, Léo? 8100. 8100. Eu não estou conseguindo ver aqui o chat, Léo. No chat ainda não mandaram perguntas, talvez eles prefiram mandar pelo WhatsApp. É, Léo está me lembrando aqui, gente, que você pode mandar suas perguntas. Nós temos 156 pessoas assistindo agora. Que você pode mandar sua pergunta também por WhatsApp, o Zap da igreja, que é o telefone 81-DDD 3126-8100. Confere, Léo? 3126-8100. Você pode também mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, que a gente vai estar tentando responder o mais breve possível. Eu vou tentar fazer uma conexão do meu computador aqui na minha internet pessoal, porque a internet da igreja está... Você podia talvez fazer uma oração quando o pessoal manda perguntas? Certo. Eu vou deixar para fazer a oração no final, mas você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta nesse instante. Acredito que eu consegui aqui, usando o meu... não estou conseguindo. Ok, mas eu quando chegar... Agora eu consegui. Agora eu consegui. Carlos Eduardo, pastor, o que o senhor fará depois que tudo isso passar? Carlos, primeiro eu quero continuar vivo. Eu quero investir. Eu quero sair dessa pandemia melhor do que eu entrei nela. A vida, para mim, ela vai ter um significado diferente. Acho que todos os aspectos da minha vida eles vão ter um significado diferente. Eu falei no início, né, que a crise ela é um ambiente produtivo. E o que ela tem produzido na minha vida é de mudança para melhor. Esse é o meu desejo, de que quando a gente passe dessa crise, meu casamento ele esteja mais saudável, em todos os aspectos, a minha saúde física também esteja. Eu tenho muitas coisas que eu desenvolvi nesse período de pandemia, de cuidados, eu não tinha antes, e que devem virar um hábito, né, na minha vida, hábitos saudáveis que a gente foi obrigado a desenvolver para se proteger, e que servem para se proteger de muitas outras coisas. Eu espero que a minha vida esteja melhor, e que a sua vida também, Carlos, esteja melhor depois de tudo isso. Sara perguntou aqui
Nessa pandemia existem várias pessoas com problemas de depressão. Essa é verdade, Sara. Como identificar e como ajudar sua esposa ou seu marido neste momento? Bom, depressão é um tema de saúde e que normalmente ele fica muito claro quando a gente se conhece, quando a pessoa não tem mais alegria na vida, quando a tristeza da pessoa se torna algo mais grave. O grau de tristeza é um grau que vai comprometer até mesmo a atividade profissional, relacional. Então, a gente percebe que uma pessoa está em depressão, isso diz muita, Sara, quando a gente percebe que essa pessoa não tem mais alegria de viver, às vezes ela tem pensamentos suicidas, não é sempre, quando ela não tem vontade de trabalhar, quando o trabalho ele é um fardo, quando as atividades domésticas são um fardo, a presença da família ela é um fardo, quando tudo é pesado para a pessoa. Então, esse é o momento de procurar ajuda. Primeiro, um apoio psicológico, porque depressão é um problema de saúde, e depois, se for o caso, um apoio psiquiátrico. Lógico que o aconselhamento pastoral faz parte desse processo de ajuda, de terapia, com outros princípios, com princípios espirituais que podem também ser fortalecidos nessa pessoa para que ela aprenda a ressignificar a vida. Aliás, uma das coisas que mais a gente tem a oportunidade de fazer nesse momento de crise é ressignificar a vida. O que a gente está propondo hoje é que você aprenda a ressignificar também um casamento. O casamento é um projeto de Deus, é uma bênção de Deus, que você tem que aproveitar e aprender a desfrutar dele. Você consiga virar a chave, se você já entrou na crise, com um casamento em crise, que você possa aprender a desfrutar do seu casamento. E toda evidência, esse é o momento em que a gente tem tido a oportunidade de olhar para o casamento com esses olhos. Eu tenho tido essa visão mais clara, eu já tinha, mas como tem sido excelente passar por esse momento com o apoio, com a amizade da minha esposa. Ela é o maior presente que Deus me deu, que você entenda isso. Que o seu marido é o seu maior presente, que a sua esposa é o seu maior presente. Vou ver aqui a pergunta de Emília Gonçalves. Como manter a calma no momento em que percebemos que o companheiro perdeu a paciência? Pois a esperança e fé podem estar em níveis distintos no casal. Isso é verdade. Normalmente vai estar, né? Normalmente um dos dois vai estar mais estressado do que o outro. Em primeiro lugar, Emília, falei aqui do texto de Provérbios 15, quando ele diz que a palavra dura suscita a ira e a palavra mansa desvia o furor. Escolher bem as palavras, escolher bem os momentos para DR, não ser impulsivo. Olha o que o chinês lá falou do cartório para os casais que estavam se divorciando, que eles não podiam ser impulsivos, não podiam decidir as coisas do casamento por impulso. Então a gente tem que ter pé no chão, olho na palavra de Deus e saber que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de conversar, existe tempo de calar. Então, quando um dos dois estiver com a cabeça quente, a melhor coisa que você pode fazer é orar naquele momento, não retribuir uma palavra dura. Orar. Se você é casada, como você deve ser, Emília, a experiência que eu tenho é de que a Bíblia não fala sobre isso, não, que a oração de uma mulher pode muito seus efeitos, ela fala a oração de um justo. Mas quando Miriam ora, os céus se abrem. Eu tenho muito medo quando Miriam ora, eu sempre peço a ela que ore sempre pelo meu bem. Então, você como uma mulher de oração, que você pode ser, se você já não é, desenvolva mais essa qualidade, porque Deus vai lhe mostrar não aquilo que você consegue ver, mas o que está por trás. Muitas vezes a gente julga mal porque a gente olha só a atitude, mas a gente não entende as causas. Para isso, o especialista é Deus, que conhece nossas mentes como nós não conhecemos, para entender o que é que se passa na vida do outro, no comportamento do outro. Às vezes a gente só está olhando para o comportamento, mas não consegue fazer uma análise das causas. Em oração você vai poder entender melhor as causas e você passar a identificar, a orar nas causas do problema e não na atitude do seu marido. E, obviamente, um conselho prático bem inteligente é não retribuir uma palavra dura naquele momento e que só vai piorar as coisas. Então, orar, procurar uma outra atividade, ler a palavra de Deus, fazer qualquer outra coisa naquele momento para que não surja um conflito. Depois, quando ele estiver mais calmo, você sentar junto e conversar sobre o problema com inteligência. Com certeza você vai ter melhor resultado. Quando será o próximo live para casais? Não temos data marcada ainda não, viu, Mirela? Mas com certeza nós vamos ter outros, inclusive com a participação de convidados. Essa semana eu convidei o pastor Tiago para que Lili, sua esposa, estivesse aqui. Ela tem estudado bastante sobre
alguns desses temas que a gente precisa para responder algumas dessas perguntas. Ela também vai poder ter a oportunidade, se ela quiser. Eu acredito que ela vai estar com a gente em breve aqui. Nós não temos a data não, mas vai ter a divulgação adequada. Sérgio Silva, que bom que vocês, Érica e Felipe, estão aí assistindo, ouvindo essas sábias palavras. Para o meu casamento também foram bastante enriquecedoras. Obrigado, querido. Deus abençoe. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Somos envolvidos, diz Flávio Ferreira, com o Ministério de Ajuda a Pessoas de Rua. Como ajudar pessoas em condições de rua? Dói o coração não poder ajudar como antes. Flávio, uma das coisas que Deus providenciou para esse momento, para que a sua família abençoe essas pessoas que você quer alcançar, são as igrejas. Todo mundo, eu estava assistindo algumas programações de uma igreja em Madrid, e como eles têm lá na Espanha, que sofreu bastante com a Covid-19, sido uma ferramenta importante para o cuidado dessas pessoas. Então, não só as igrejas, né? O meu condomínio tem um projeto de ação social, a nossa igreja também tem um projeto de ação social, você pode se engajar. Qualquer dúvida, você entra no site ibemanuel.com, se você quiser ajudar por meio da nossa igreja. Nós temos o NASCE, que tem atendido com cestas básicas, com diversas necessidades para as famílias da comunidade carente, e você pode fazer isso, ou se juntar a qualquer outra pessoa que esteja fazendo um projeto social desse. O que eu aconselho você é não ir por conta própria fazer isso, sem os cuidados básicos que as pessoas que estão mais preparadas, que trabalham com assistência social, podem fazer. O que eu aconselho é não ir diretamente. Você use alguém que está prestando esse serviço social e que está fazendo isso de uma forma técnica, diminuindo os riscos de contaminação também nessa crise. Marcos Antônio, a pandemia afetou alguns casamentos, ou apenas revelou algumas áreas que não estavam cuidando devidamente. As duas coisas, Marcos Antônio. A pandemia, como eu disse no início, ela agravou problemas de casais que já estavam em crise, e ela tem o potencial para gerar novas crises, justamente pelo grau de estresse que a gente passa nesse momento, nos casamentos que vinham bem, ou que vinham razoavelmente bem. As duas coisas. Seja qual for a situação, se já estava ou se surgiu durante o processo de pandemia, algumas atitudes a gente viu hoje que a gente pode tomar para ajudar a superar a crise. Uma delas é aprender a desenvolver nossa confiança em Deus. A outra é saber que o problema não é o casamento, que o casamento é um projeto de Deus. O problema são as nossas atitudes. E a outra é a gente não querer a mudança do outro antes de pensar naquilo que a gente pode mudar para melhorar essa relação, que é aquilo que a gente realmente pode fazer. E aí os investimentos serem feitos naquilo que eu posso fazer em prol do meu cônjuge, para que ela se sinta melhor, para que ela se sinta mais feliz nesse relacionamento, e não somente eu esteja buscando a minha própria felicidade, é buscar o interesse do outro. Esse normalmente é um problema que leva à crise, tanto antes quanto durante a pandemia. Durante a pandemia eles podem ser agravados, né? Essa é a verdade. Sara perguntou, pastor, acho que aqui a minha meu chat aqui. Pastor, na verdade, uma quarentena foi um presente para a nossa família, um presente para estarmos juntos o tempo todo. Sara, eu concordo com você. Foi também para a gente um presente, e eu não sei o que dizer, né? Quantos de nós estaríamos passando por aquilo que a gente está passando, de ter mais tempo em casa, se não fosse a intervenção de Deus. Eu creio que isso foi a intervenção de Deus. Não sei ainda para que exatamente, nem para onde Ele vai nos levar, mas eu tenho certeza que Deus está nos encaminhando para o cumprimento dos seus propósitos. E é nisso que eu queria chamar a sua atenção. Durante essa crise, o seu casamento ele não pode sucumbir. Você precisa investir nele, porque ele é uma das ferramentas que Deus lhe deu para passar por essa crise. E talvez, Marcos Antônio, seja essa a oportunidade de você rever e pensar melhor sobre aquilo que já estava mal no seu casamento, para que você possa sair dele melhor do que você entrou, da crise melhor do que você entrou. Seu casamento possa sair da crise mais saudável do que quando você entrou nessa crise. De um modo geral, esse é um potencial que a crise tem para todos os nossos casamentos. Nós temos a oportunidade de conhecer melhor o outro, de conhecer mais as necessidades, ou se a gente já conhece o suficiente, de atentar para coisas que a gente antes não atentava. Se a gente aproveitar melhor o investimento que a gente pode fazer em comunicação, por exemplo, muito daquilo que ficou para trás pode ser resgatado justamente nesse momento. E no casamento, ao contrário do que tem acontecido na China, aqueles que estão sendo alcançados por essa live, eles possam sair desse relacionamento mais fortalecidos. Esse é um potencial que a crise tem.
A gente sabe que a crise vai acabar e a gente sabe que a gente não vai sair dela do mesmo jeito. Isso é um fato, uma certeza que eu tenho. Nós não vamos sair dessa crise do mesmo jeito. Nós temos duas possibilidades básicas: sair dela melhor ou sair dela pior. Seu casamento, do mesmo jeito. Qual é a escolha que você faz hoje? Você quer investir mais nele? Ou você quer simplesmente ter a sua estratégia de sobrevivência da crise e não vai intencionalmente investir ou repensar algumas atitudes que você tem tido e que podem mais tarde gerar frutos que você não gostaria de provar? Então, são algumas advertências que a gente faz para os riscos e para as potencialidades da crise. Toda crise é um ambiente de oportunidades. Pode ter certeza que nessa crise tem muita gente ganhando dinheiro aí com vários produtos que são necessários para o enfrentamento dessa crise. Álcool gel é um deles. Então, toda crise é um ambiente de oportunidades. Algumas pessoas, se souberem aproveitar a oportunidade, vão lucrar na crise. Nós também podemos lucrar se a gente souber fazer um investimento correto, adequado na saúde dos nossos casamentos. Deixa eu ver quem mais aqui. Termo de pergunta. Vi aqui Gilberto falando que está recém-operado e curado de um câncer pela graça de Deus, só tendo a agradecer a minha querida esposa, Ana Florida, pela dedicação 24 horas na minha recuperação. Nós fomos testemunhas disso. Graças a Deus pela recuperação de Gilberto, pela bênção que esse casal recebeu aí da notícia dessa cura. Pastor, tem a última pergunta que eu coloquei aí no perfil da igreja. Última pergunta no perfil da igreja. Pergunta pelo WhatsApp. Como posso, de forma prática, fazer meu marido conversar comigo? Ele não é evangélico e estamos vivendo cada um sozinho em um canto da casa. Eu não sei se seu marido está assistindo essa live. Se ele não estiver assistindo, a primeira coisa que eu queria propor é que você chame ele para assistir. Ela vai ficar gravada. Você vai poder assistir depois offline e vocês dois vão poder ter a oportunidade de pensar um pouco mais sobre as verdades sobre as quais a gente meditou aqui. Eu não sei quanto tempo você está casada com seu marido, mas uma coisa é fato. Um dia você conquistou ele e ele lhe conquistou. Se hoje cada um está vivendo no canto da casa, isso é muito mais por conta de comportamentos, de atitudes que podem ser mudadas com a graça de Deus, com a sabedoria da palavra de Deus, com a ajuda de um bom conselheiro, de uma boa conselheira, se for necessário. Mas, sobretudo, são atitudes que precisam ser mudadas, que você precisa investigar qual é a contribuição que você tem dado para o isolamento do seu marido. Você tem dado alguma contribuição? Pergunte a Deus, o que é que eu posso fazer para ter o meu marido de volta? Qual o investimento que eu posso fazer para ter o meu marido de volta? Aquilo que tiver ao seu alcance, faça. Ore, do joelho no chão, busque apoio, busque texto da palavra de Deus. Eu queria, já que essa foi a última pergunta, deixar aí para você, se você puder anotar nesse momento. Eu tinha separado aqui alguns textos, deixa eu ver se eu encontro aqui no arquivo que está aberto, que você poderia utilizar. Teve um momento que eu perdi aqui a conexão e algumas coisas se perderam. Mas a gente meditou sobre alguns textos que eu poderia chamar a sua atenção para que você pudesse rever assim que você puder. Um deles é Gênesis 2, 24. Queria que você lesse sobre a unidade do casal. Queria que você lesse Eclesiastes 4, que você lesse sobre Eclesiastes 9, que você lesse Efésios 5. Leia Efésios 5, principalmente a partir do versículo 25. Você tem na palavra de Deus diversos textos que você pode usar. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Provérbios 16, 7. Foi um dos textos que a gente citou hoje. Provérbios 15, 16. Mateus 19, 6. Provérbios 18, 22. Hebreus 13, 4. Malaquias 2, 15, 16. Colossenses 3, 14, 17, 1 Tessalonicenses 5, 15, Provérbios 12, 4, Efésios 5 eu já falei, você pode ler do 22 até o 33,
1 Coríntios 7, versículos 3 e 5, e Cantares de Salomão 8, versículos 6 e 7. Tudo isso está gravado, você pode entrar de novo, e, se você não teve condições de anotar, e ver texto por texto, e você fazer uma revisão. Você tem aí material de estudo para muito tempo, para pensar no casamento segundo a perspectiva da palavra de Deus. E a gente continua à disposição para o WhatsApp, para alguma pergunta que não pôde ser feita agora. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos hoje. 133 pessoas estão assistindo. Eu agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus pela sua vida, e queria, antes de encerrar, fazer uma oração pedindo a Deus pela saúde do seu casamento. Que essa pandemia, eu sei que ela vai levar a vida de várias pessoas, é um dos efeitos que se espera dela, mas que junto, estando nós vivos, que ela não leve também o nosso casamento, que a gente tenha a sabedoria de entender que o casamento é uma das ferramentas que Deus nos deu para passar por essa e por qualquer outra crise, porque o casamento é um projeto de Deus para enfrentar também as dificuldades desse mundo, que é um mundo de aflições, como disse Jesus, mas é um mundo que a gente precisa vencer, assim como ele venceu, pela nossa fé em Deus, meditando nas Escrituras e contando com o apoio dos irmãos, de todos aqueles que podem contribuir de uma forma positiva, para que a gente possa ter uma vida mais saudável e um casamento mais saudável. Quero orar com você nesse instante, convido você a fechar seus olhos, curvar sua fronte, vamos nos dirigir ao Senhor, agradecendo por esse momento. Deus amado, nós queremos te agradecer, porque esse projeto, dessa reunião de hoje, é um projeto que nasceu no teu coração, no momento em que eu nem sabia, Senhor, que a gente ia passar por essa situação. E te peço perdão porque inicialmente, Senhor, até mesmo eu disse não para esse projeto. E a gente planejou tantas coisas que não aconteceram, Senhor. Mas essa live aconteceu para a honra e glória do teu nome. E agradeço por, em certo momento, ter nos dado discernimento de que era a oportunidade para que isso acontecesse. E que se esse evento trouxe, Pai, paz ao coração de pessoas que nesse momento estão passando por crises, ou estão olhando o início de uma tempestade já preocupados, que se esse momento for um momento de reflexão sobre o que pode ser feito para superar as crises instaladas e evitar as que vão se instalar, ou que podem se instalar, por tudo isso nós te damos graças, porque o Senhor tem nos dado discernimento, o Senhor já nos deu a sua palavra, e ela é tudo o que nós precisamos para viver melhor, para ter mais qualidade de vida e saúde, inclusive no casamento. Eu te peço, Deus, pelos casais que estão sendo alcançados por essa live, Senhor, quer seja agora, quer seja depois, que cada um possa pensar um pouco mais sobre as verdades, sobre as quais, os princípios sobre os quais nós estudamos hoje, e talvez algum desafio que ele enfrente, ou que ela enfrente no seu casamento, não tenha sido retratado aqui hoje, Deus, mas que cada um possa meditar bem em quais são os desafios que passam no seu próprio relacionamento, quais são os problemas realmente que existem, para que tratem os problemas com um remédio adequado. Assim como uma doença precisa de um remédio adequado, assim, Senhor, problemas de relacionamento e problemas no casamento precisam da mesma forma, Senhor. Alguns desses problemas são de natureza espiritual, Pai. Misericórdia eu te peço sobre as nossas vidas, para que a gente possa ter discernimento da Tua palavra. E que, com base nisso, em todas as áreas que nós precisamos fazer investimentos, seja na área da sexualidade, das finanças, seja na área da comunicação, em qualquer outra área, que a gente possa ter o discernimento espiritual para fazer os investimentos na medida certa, no momento certo e na intensidade certa. Mas que não haja preguiça, Senhor, que não haja acomodação, Senhor, que não haja, Senhor, a opção pelo caminho mais fácil. Para muitos, esse caminho é o divórcio. Talvez para aquelas pessoas lá da China que passaram naquela cidade de Xi'an, por isso, elas têm optado pelo caminho mais fácil, a solução mais simples. Para nós, isso não é uma solução, Pai. Pelo contrário, isso é uma sentença de falência, Senhor. E nós não queremos passar por isso, porque o Senhor nos deu todas as condições para que a gente fizesse mudanças de comportamentos, para que nosso casamento tenha mais saúde a partir desse princípio. Que haja realmente disposição de investir a partir daquilo que eu posso fazer, contribuir para a saúde do meu casamento. Eu te oro agradecido por essa live, pela vida de cada um que participou dela,
daqueles que estão até o final, daqueles que fizeram perguntas, daqueles que ainda vão mandar perguntas, e que continuem a usar nossas vidas para a edificação, Senhor, do Teu nome, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, que os nossos casamentos sejam abençoados e que sejam realmente, Senhor, uma imagem que nós temos para mostrar para o mundo, Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor. Que a gente entenda o princípio fundamental de que se algo não vai bem, isso pode ser, em primeira análise, um problema de ordem espiritual. E que aí a gente possa começar a tratar todas as coisas na medida certa, na intensidade certa. Obrigado por essa live como uma ferramenta capaz de ajudar na saúde dos casamentos. Eu te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero agradecer a vocês. Deus seja louvado por tudo que aconteceu. Para mim foi uma experiência riquíssima. E eu espero que em breve a gente possa ter outras oportunidades. Deus te abençoe e uma boa noite. Fica com Deus.